Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh sim, glorificado seja o Senhor pela vitória que temos em Jesus, nosso bendito Salvador. Com estas palavras de vida e de vitória por meio de Cristo, eu cumprimento você nessa hora, agradecendo, é claro, como sempre, pelo carinho de sua audiência, agradecendo por você estar conosco aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e em especial agora no programa A Voz da Profecia. Tomara que as suas expectativas espirituais sejam alcançadas ao acompanhar esse programa, pelas músicas, pelas orações, pelo estudo da Palavra de Deus. Tudo aqui tem esse propósito, esse objetivo, que é levar você a aproximar-se mais de Deus, ter um encontro com o Senhor, para que você tenha uma vida cristã feliz, próspera, significativa, vitoriosa. Deus abençoe você, meu amigo, Deus abençoe a sua casa. E eu tenho algo muito especial aqui para você, que é essa edição da revista Esperança Eventos Finais. Esse material preparado aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação tem como objetivo levar você a ter uma compreensão mais profunda do que a Santa Bíblia nos ensina, nos revela, sobretudo a respeito dos eventos finais que marcarão a história desse velho mundo no qual nós habitamos. Por exemplo, aqui na revista você vai ver, com base no que a Bíblia ensina, quem será o anticristo. A revista também fala sobre as 7 últimas pragas, castigo ou libertação, e ainda mais o que é a marca da besta. Esses são temas que chamam muito a atenção de muitas pessoas por aí, e muitos ouvem a respeito disso, porém não compreendem. E aí surgem muitas especulações, muitas conjecturas, muitas ideias fantasiosas e muitas vezes falsas, falaciosas. Você quer compreender o que realmente a Bíblia diz a respeito do anticristo, a respeito da marca da besta, a respeito das 7 últimas pragas, compreender e não se desesperar, porque a mensagem da Bíblia, ainda que seja forte, firme, clara, também é cheia de esperança. Então peça essa revista que a gente lhe manda. Eu tenho certeza que será um material precioso para orientar você em sua caminhada cristã.
É só você entrar em contato conosco através do telefone que você vê aí na sua tela. 0 operadora número 12 21 27 31 21, tá bom? O número 12 21 27 31 21. Outra possibilidade é você solicitar a revista através do WhatsApp. Número 12 98244 4449. Vamos mandar a revista diretamente para o seu endereço e você vai receber esse material, e eu tenho certeza que, orando a Deus, colocando a Bíblia junto, analisando os textos bíblicos, refletindo no conteúdo da revista, o Senhor vai lhe guiar, vai lhe orientar para uma compreensão profunda desses temas tão importantes e tão atuais. É algo especial da Novo Tempo para você e não lhe custa absolutamente nada, ok? E o quarteto já entrou e já está pronto para cantar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Esta vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei, quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou. Junto à cruz quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Aconteça o que acontecer, que nós permaneçamos confiantes em nosso Deus. A verdadeira fé, ela se manifesta não em receber respostas imediatas às nossas orações. Ainda que isso acontece e é maravilhoso, não é? Mas a verdadeira fé se revela quando, mesmo não tendo as respostas de Deus que nós gostaríamos de ter, ainda assim nós permanecemos confiando nele. É isso que autentica, que sela, que corrobora a verdadeira fé. A verdadeira fé está centrada em Deus e não apenas nas respostas de Deus. Aconteça o que acontecer, se você tem uma fé genuína, que é confiança no Senhor, você permanece nele todo o tempo, em todas as circunstâncias. Deus nos ajude a assim vivermos pela fé.
E antes de chamar o intervalo, eu quero lhe oferecer algo mais. Há pouco lhe mostrei a revista Eventos Finais e agora quero chamar você para você estar comigo todos os dias no Este Dia com Deus. São reflexões bíblicas diárias de apenas 5 minutinhos, vídeos curtos que eu tenho o prazer de apresentar todos os dias. Se você desejar receber esse material, é só entrar nesse site, novotempo.com/este dia com Deus. Tá vendo aí? novotempo.com/este dia com Deus. Assim você vai se cadastrar para que a Novo Tempo possa mandar todos os dias esses pequenos vídeos, mensagens bíblicas diárias de 5 minutinhos. E você vai receber esse material e pode até, se desejar, é claro, compartilhar também com seus amigos. Essa é uma maneira da gente levar o Evangelho para pessoas queridas. E eu sei que esses vídeos, eles circulam aí pelo Brasil e pelo mundo. E eu fico muito feliz de saber quantas vezes encontro pessoas que me dizem que recebem esse material, se sentem abençoadas por esse conteúdo e compartilham também essa bênção com outras pessoas. É assim, é o poder do Evangelho que dá sentido à nossa vida, que nos transforma, que nos faz olhar a vida com os olhos de Deus, uma vida cheia de paz, de alegria e de esperança no Senhor. Receba Este Dia com Deus, se você quiser, vai ser um prazer estar contigo todos os dias. Hora do intervalo, mas por favor, fica aí, eu já volto, nós estaremos juntos na sequência, estudando a Santa Bíblia. E aí, tudo bem? Já voltei, já estamos juntos de novo aqui no programa A Voz da Profecia, sempre com alegria por poder compartilhar com você um pouco do Evangelho, compartilhar a Palavra de Deus. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento, não é? Qual é a sua realidade, a sua situação. Eu sei que muitas vezes falo para pessoas que estão vivendo momentos bem adversos. Outro dia alguém me disse que estava no hospital, assim, na iminência de fazer uma cirurgia, e essa pessoa querida estava muito ansiosa, muito angustiada, até porque era uma cirurgia grande, e toda cirurgia tem riscos, não é? Mesmo as pequenas, porém essa era uma grande cirurgia, e essa pessoa querida estava muito ansiosa, muito angustiada, e aí no quarto lá do hospital resolveu ligar a TV, e tinha a TV Novo Tempo, e ela começou a assistir exatamente na hora que eu estava apresentando a mensagem bíblica, e segundo essa pessoa querida, a mensagem veio como um bálsamo, como um carinho de Deus para ela, dizendo assim: não tenha medo, você é preciosa para mim, você é minha filha querida, não tenha medo, eu estarei com você. E eu fiquei tão feliz quando, dias depois dessa senhora ter sido operada, e graças a Deus tudo correu bem, ela mandou para mim essa mensagem, esse testemunho, e eu fico feliz de saber que, a despeito das nossas limitações aqui, Deus nos usa para que pessoas queridas sejam alcançadas com sua palavra, sejam abençoadas pelo Evangelho. Onde quer que você esteja agora, amigo, amiga, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Sejam momentos fáceis ou difíceis, continue confiando em Deus, segurando na mão dEle, e vamos para frente, porque a nossa vitória vem do Senhor. Eu gostaria, nesse momento, de orar com você para que nós possamos seguir estudando a Palavra de Deus.
A palavra de Deus, que é sempre o centro do nosso programa aqui, A Voz da Profecia, e na verdade a palavra de Deus é o centro da Rede Novo Tempo de Comunicação. Vamos orar juntos? Pai querido, peço-te, Senhor, por tua bondade, que nessa hora tu me ilumines, Senhor, e todos que estão em oração comigo, para que tua palavra seja clara, inconfundível e cumpra o seu objetivo de nos instruir no caminho em que devemos andar. Peço-te com gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já viu o título da mensagem de hoje? Faça a sua parte e Deus fará a dele. Sabe que ao longo da história da relação de Deus com a humanidade, nós vemos na Bíblia o registro de ordens e promessas divinas que parecem impossíveis ou ilógicas. E para alguns, parecem até absurdas. No entanto, com o passar do tempo, os desígnios superiores de Deus sempre se revelam possíveis, corretos, cheios de sabedoria, cheios de bondade, ainda que muitas vezes contrariando a nossa lógica. Eu quero citar para você aqui alguns exemplos que nós temos na Bíblia, de orientações, de ordens, de direções dadas por Deus, que a princípio parecem não fazer sentido, parecem ilógicas, porém, como eu disse, aquilo que o Senhor revela e nos orienta a fazer, sempre se mostra no final algo que faz sentido sim, que é para o nosso bem. Vamos a alguns exemplos. Começando aqui num tempo quando não chovia, e Deus diz a Noé, o patriarca, que em virtude da maldade que havia na terra, viria um dilúvio que inundaria todo o planeta e destruiria a todos. Diante disso, Noé deveria construir uma arca, uma grande embarcação para a salvação da sua própria família, a salvação dele, da sua família e de alguns animais. Isso está em Gênesis capítulo 6. E aí a Bíblia diz que Noé decidiu cumprir a orientação do Senhor. A arca foi construída, o dilúvio veio e os que creram se salvaram. Outro exemplo, Deus disse para Abraão sair da sua terra e ir para um lugar que ele lhe mostraria. E que de Abraão, Deus disse, ele faria uma grande nação. Isso está em Gênesis capítulo 12. Abraão obedeceu e, contrariando todas as possibilidades humanas, na velhice de Abraão e Sara, o filho veio, nascido de uma mãe estéril. Após a saída do Egito, os israelitas, descendentes de Abraão, eles estavam diante do Mar Vermelho. O exército egípcio veio furioso para capturá-los, levá-los de volta à escravidão. Então Deus disse a Moisés para ordenar que o povo marchasse adiante. Isso está em Êxodo capítulo 14. E alguém diria, como assim? Marchar adiante? Marchar para dentro do mar? O mar não é lugar de marchar. É lugar de navegar, pescar, talvez nadar, ainda que seja um pouco perigoso. Mas Deus disse a Moisés, diga ao povo que marche. E eles marcharam, e o mar se abriu. Seguiram por um caminho feito no meio do mar. E quando seus inimigos entraram, o mar se fechou, o caminho se desfez, e todos foram destruídos. Sedentos no deserto, os israelitas clamaram por água e Deus mandou Moisés bater numa rocha com um cajado. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 17. Que adiantaria bater na rocha, numa pedra, se o problema é a falta de água? Moisés obedeceu e a rocha jorrou água em abundância. Diante das fortificadas muralhas da cidade de Jericó,
Deus disse a Josué que o exército de Israel deveria apenas rodear a cidade uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia rodeá-la 7 vezes. E então, na 7ª vez, eles deveriam tocar trombetas e gritar. Isso está no livro de Josué, capítulo 6. Que guerra é essa? Feita com passeios, com gritos e instrumentos musicais. Tendo obedecido à ordem divina, as muralhas de Jericó ruíram. A cidade foi invadida e vencida. E você conhece a história do profeta Elias? Ele foi perseguido pelo rei Acabe e a sua ímpia esposa Jezabel. Era tempo de crise, uma grande estiagem, tempo de fome em Israel. E Deus enviou o profeta Elias, perseguido por Acabe e Jezabel, à cidade de Sarepta, a terra de Jezabel, dizendo que ali em Sarepta, uma viúva o alimentaria. E alguém diria, como assim? Deus mandou Elias esconder-se na terra do inimigo e ele seria alimentado por quem estava passando fome. Isso está no 1º livro dos Reis, capítulo 17. Ao obedecer à ordem divina, Elias não foi encontrado e não faltou alimento na casa da viúva durante os anos de seca, de estiagem. Ordens de Deus que muitas vezes parecem ilógicas, parecem não fazer sentido. Porém, quando Deus diz, Ele sabe o que está dizendo. Faça a sua parte e Deus fará a dele. Após algumas horas ensinando a uma multidão, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que alimentem o povo. Isso está em Marcos capítulo 6. E aí você se recorda, conhece o texto? O que foi que os discípulos disseram? Senhor, impossível. Nós não temos dinheiro para comprar alimento para tanta gente. Eles tinham somente 5 pães e 2 peixinhos. Estes 5 pães e 2 peixes, sendo abençoados por Cristo, alimentaram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. Depois de passar toda a noite numa pescaria frustrada, Pedro ouve Jesus dizer para que ele lançasse as redes a fim de pescar de manhã. Isso está em Lucas capítulo 5. E Pedro respondeu assim: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Parece dizer assim, se no melhor horário nada conseguimos, imagine agora. E quem sabe Pedro tenha pensado, você é carpinteiro e é professor, mestre. Eu sou pescador experiente, eu sei o que digo. No entanto, mesmo que a orientação do Senhor lhe tenha parecido ilógica, Pedro decidiu obedecer. E ele disse assim, mas sob tua palavra lançarei as redes. E o resultado? Uma pescaria bem-sucedida, muito além das melhores expectativas. E faltou vinho na festa de casamento. Conhece o texto? João capítulo 2. A situação era constrangedora. Constrangedora para os noivos, para os pais dos noivos. E Cristo ordenou que enchessem 6 potes de água. E talvez alguns tenham pensado naquele momento, ora, este homem não está entendendo o que está acontecendo aqui? Nós temos falta de vinho e não falta de água. Mesmo assim, decidiram obedecer à ordem do Senhor. O poder divino se manifestou e o novo vinho provou-se de qualidade incomparável, melhor que qualquer outro já produzido.
Lázaro, o amigo de Jesus, havia sido sepultado há 4 dias. Quando o mestre então ordenou que abrissem a sepultura dele. Aí Marta, irmã do falecido, ela disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Isso está em João capítulo 11. Ela deve ter pensado assim: o Senhor devia ter vindo antes do sepultamento para vê-lo, para despedir-se dele. Agora é tarde. Agora será constrangedor abrir a sepultura. Será desagradável. Contudo, a sepultura foi aberta. E o que seria constrangedor mostrou-se espetacular. O morto reviveu e a tristeza se transformou em alegria. Deus sabe todas as coisas. Sabe que tudo isso me faz pensar no texto de Isaías, capítulo 55. Eu quero inclusive lê-lo agora com você e para você. Profeta Isaías, capítulo 55. Vou ler aqui os versos 8 a 11. Ouça bem o que está escrito. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Palavra do Senhor. Deus diz: meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês. Meus caminhos não são os caminhos de vocês. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os caminhos e os pensamentos de vocês. Do mesmo jeito que a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim, diz o Senhor, é ou será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou, acredite, Deus está além do que nós compreendemos, do que nós vemos e imaginamos, além do que nós pesquisamos e constatamos. Ele não está preso à matéria, ao tempo e ao espaço. Ele não precisa ser confirmado pelo nosso conhecimento ou lógica para ser real. Ele não precisa ser amado para ser bondoso, não precisa ser admirado para ser poderoso. Ele é o que é. Deus é suficiente, Deus é pleno, Deus é completo, Ele é perfeito, Ele é eterno. Deus não depende de você crer nele para que Ele exista. Ele não depende da nossa participação para a realização dos seus grandiosos propósitos, ainda que por seu amor Ele nos envolva em seus planos sagrados. Você quer saber qual é a atitude correta diante das ordens divinas? Se Deus mandou, não questione, não resista, não postergue, apenas obedeça. Pode não parecer lógico para você, pode não fazer sentido, mas se tem lógica para Deus, é isso que importa. Até porque, fala sério, quem sabe mais? Você ou Deus? Quem sabe mais, eu ou Deus? A gente tem que parar de questionar, de resistir ou de postergar e obedecer. Deus não pede que você entenda, mas que você confie e obedeça. Faça o que Deus diz para você fazer. Deixe o resultado nas mãos dele. Faça a sua parte e Deus fará dele. E tudo que o nosso Deus faz, tudo que Ele ordena, ou tudo que Ele permite ou promete,
objetiva sempre o nosso bem. Em nome de Jesus, creia nisso. Quando muitos israelitas estavam no cativeiro babilônico, por meio do profeta Jeremias, mensagens divinas foram enviadas aos cativos que estavam ali em Babilônia. E eu quero ler esse texto que está aqui no profeta Jeremias agora, no capítulo 29. Jeremias capítulo 29, verso 11. Está escrito assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Não é lindo isso? Deus, por meio do profeta Jeremias, falando aos seus filhos que estavam presos, cativos em Babilônia: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então, no capítulo 32, aqui do livro de Jeremias, a partir do verso 36, o Senhor promete reuni-los de novo, trazendo esses seus filhos que estavam cativos em Babilônia, dessa terra distante. Jeremias capítulo 32. Agora eu vou ler a partir do verso 39 até o verso 42. Ouça bem o que Deus diz: eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Veja que em cada um desses 4 versos há uma só ênfase. Em cada um desses 4 versos, Deus diz que o seu objetivo é fazer bem aos seus filhos. No verso 39 ele diz: para o seu próprio bem e bem de seus filhos. Verso 40, não deixarei de lhes fazer o bem. Verso 41, terei alegria em lhes fazer o bem. Verso 42, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Tudo o que Deus faz objetiva o nosso bem. Eu gosto muito de um pensamento que está no livro Caminho a Cristo, de autoria de Ellen White, páginas 30 e 31. Eu tenho até aqui, no final da minha Bíblia, esse pensamento anotado. Ouça bem, eu acho isso tão esclarecedor. Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Guarde logo de início essa frase. Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Em tudo o que Ele faz, tem em vista o bem-estar dos seus filhos. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo, quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem das suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e à destruição. Oh, eu creio nisso. Eu tenho plena convicção em relação a isso. Deus não pede que nós renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Nós provocamos males para nós mesmos quando nós pensamos e agimos de forma contrária à vontade de Deus. Não existe felicidade no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem das suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e à destruição. Deus
Ele nunca tira algo da sua vida sem substituir por algo muito melhor. Porque tudo o que Deus faz objetiva nosso bem. Nós temos que saber a realidade do mundo no qual vivemos. O fato é que nós vivemos num mundo confuso, perdido e perigoso. Há um grande conflito, uma guerra cósmica que está sendo travada aqui nesse mundo entre o bem e o mal. Enquanto nosso Deus busca nos fazer o bem, há um inimigo que quer nos destruir. Jesus disse, João capítulo 10, verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O desejo de Deus é o nosso bem, mesmo que as ordens divinas pareçam ilógicas, pareçam não fazer sentido em algum momento, faça a sua parte e Deus fará dele. Confie no Senhor, coloque-se nas mãos do Senhor, em vez de ouvir os conselhos desse mundo perdido, que aparentemente nos leva para o bem, porém em realidade quer nos destruir. Ouçamos o conselho de Deus, sigamos a orientação de Deus, mesmo que, como já disse, nos pareça ilógica em algum momento, mas a nossa segurança está em seguir a palavra de Deus, porque Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nesse mundo perdido e perigoso no qual nós vivemos, o inimigo coloca armadilhas em nosso caminho. No livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, está escrito, há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Você percebe? Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Isto é, existem caminhos de morte nesse mundo que parecem caminhos de vida. Jesus advertiu e disse que, lamentavelmente, nessa direção, na direção da morte, segue a maioria da humanidade. Eles entram por uma porta larga, andam por um caminho espaçoso que leva à perdição eterna. A questão é que o inimigo e o mundo invertem a realidade, distorcem a verdade, fazem parecer que o caminho da morte é vida e o caminho da vida é morte. Diante disso, nós temos o conhecido e sábio conselho do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, verso 2, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é precioso? Não vivam conforme os padrões desse mundo, não sigam a lógica do mundo, as ordens do mundo, as ilusões do mundo, os conselhos do mundo, mas deixem que Deus os transforme, renovando a mente de vocês, para que vocês experimentem, desfrutem, para que vocês possam viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque lembre-se disso, nunca se esqueça, tudo o que vem de Deus é para o nosso bem, é para a nossa felicidade. As orientações de Deus, mesmo aquelas que nos parecem ilógicas, estranhas, que nos parecem não fazer sentido, estão nos conduzindo para uma vitória completa, plena, definitiva, eterna. Deus lhe abençoe. Continue confiando no Senhor e continue confiando na sua palavra. E não se iluda com esse mundo perdido e pecaminoso no qual nós vivemos. João, o discípulo amado, nos adverte. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 17. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É assim mesmo. O mundo, com sua lógica, com suas ilusões, com suas ideologias, com as suas teorias, com as suas crendices, filosofias e superstições, com suas vaidades, esse mundo passa, bem como todos os seus desejos. Mas, diz João, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Talvez você diga, e se eu, pastor, escolho bem, se eu procuro seguir as ordens divinas,
se eu me esforço para fazer a vontade de Deus, e mesmo assim coisas ruins, coisas negativas acontecem comigo, como explicar isso? Acalme-se, confie e permaneça no plano divino. Nosso Deus é capaz de transformar o mal em bem na experiência daqueles que o amam. Eu posso citar alguns exemplos. José, aquele que foi vendido como escravo, vítima da inveja dos seus irmãos. Lembra a história dele? Isso está em Gênesis, a partir do capítulo 37, história de José. Um jovem que decidiu ser fiel a Deus, mas foi vítima dos irmãos invejosos e por isso foi vendido como escravo, tornou-se escravo no Egito. E por ser um homem muito digno, muito correto, tornou-se administrador de um homem rico do Egito chamado Potifar, administrador da casa daquele homem, mas injustamente foi lançado na prisão por conta de um falso testemunho, de uma mentira da mulher de Potifar. E José foi parar na prisão, porém na prisão ele permaneceu fiel a Deus como sempre. E aí é possível que você conheça a história. Quando o faraó egípcio teve um sonho e não conseguiu entender o significado, Deus usou José para interpretar esse sonho. E em síntese, José saiu da prisão para tornar-se o governador de todo o Egito. E estando no Egito, anos depois, cerca de 20 anos depois, José se reencontra com seus irmãos, aqueles que o venderam por inveja. E eu gosto muito das palavras de José, ditas aos seus irmãos. O texto está aqui no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 20. Gênesis 50, verso 20, diz assim: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. José diz aos irmãos invejosos, que agora o veem como governador do Egito e ficam assustados, ficam com medo da vingança que poderia vir. José diz, e eu repito, vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora. Por isso eu digo e insisto com você, opte, escolha, decida, viver as orientações de Deus, as instruções do Senhor, ainda que você não as compreenda completamente, ainda que não pareçam fazer sentido, viva segundo a orientação do Senhor. E acredite que se situações difíceis surgirem na sua caminhada de fidelidade a Deus, Deus é hábil em transformar o mal em bem na experiência daqueles que o amam. Paulo diz, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu penso que após tudo que nós vimos hoje, um texto bem apropriado para a nossa conclusão, seja o que está aqui no livro de Provérbios. E eu já vou terminar com esse. Provérbios capítulo 3. A partir do verso 5. Provérbios 3, versos 5 a 8. Na minha Bíblia está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, afaste-se do mal. Isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. E saiba também que um dia tudo se esclarecerá. O que hoje pode nos parecer sem sentido, sem propósito, orientações divinas que nós não compreendemos bem e até julgamos ilógicas, um dia veremos que tudo tinha um propósito superior de nos salvar.
Como o apóstolo Paulo diz, agora nós vemos como no espelho de forma obscura, mas depois nós veremos face a face. Agora o nosso conhecimento é incompleto, mas um dia nós conheceremos como também somos conhecidos. Em nome de Jesus, persevere no caminho do Senhor, nas instruções do Senhor, nas ordens do Senhor. Faça a sua parte, não questione, não postergue, não resista. Pelo contrário, entregue-se, obedeça, siga. Não tenha medo, vá para frente, porque aquele que está lhe conduzindo, ele conhece o caminho pelo qual está lhe orientando. Ele sabe que está lhe conduzindo para a vitória. Apenas confie nele e permaneça no plano dele. Eu sei que devo estar falando agora para pessoas queridas que estão conhecendo o Evangelho há pouco tempo. E você possivelmente esteja descobrindo verdades bíblicas que até então você não conhecia. E talvez algumas dessas verdades bíblicas estejam lhe parecendo, assim, não fazer sentido, muito desafiadoras, até talvez assustadoras. Ei, confie, não tenha medo. Deus sabe o caminho pelo qual está guiando você. Não resista à palavra de Deus. Abra seu coração para aceitar essas novas verdades bíblicas que estão chegando para você. E acredite, se Deus está orientando, é para o seu bem. Confie e obedeça. E você verá que todo aquele que confia em Deus e obedece a sua palavra, vence. Mesmo passando por adversidades, por caminhos difíceis, a nossa vitória vem do Senhor, porque tudo que Deus ensina, tudo que Ele orienta, objetiva nosso bem, nossa vitória eterna. Hora da música!
de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Oh, 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 oh. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Se tem alguém agora que ouviu essa mensagem, ouviu essa música, está aflito, angustiado, passando por problemas difíceis, segura na mão de Deus. Confie no Senhor. Ele está olhando para você com carinho, está disposto a guiar seus passos. Tudo que Deus precisa é que nós nos coloquemos inteiramente nas mãos dele e sigamos a sua direção. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no Salmo 40 e leio o verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Ou quando a gente tem esse mesmo sentimento do salmista, esse mesmo propósito do salmista, essa mesma intenção, fazer a vontade de Deus, que a lei de Deus, a palavra de Deus esteja dentro do nosso coração. Quando nós vivemos essa realidade, então nós não precisamos ter medo, porque se estamos abertos para Deus, os propósitos de Deus se realizarão em nós. E tudo que vem de Deus, não se esqueça disso, é para o nosso bem. Tudo o que nós precisamos é fazer a nossa parte, e então Deus fará a dele. E a atuação de Deus é sempre para a nossa vitória. Que o Senhor lhe abençoe. E eu termino com mais um verso, Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno pleno. Quando você pede a Deus para que Ele ensine você a fazer a vontade dEle, Deus atende essa oração, Deus lhe ensina, Deus lhe abençoa. Você faz a vontade do Senhor e você vence, você prospera, porque a nossa vitória vem do Senhor. Vamos orar juntos? Ó Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Mesmo quando nós não entendermos os caminhos pelos quais Tu estás nos guiando, Senhor. Que nós nos mantenhamos em Ti, na Tua palavra, seguindo as Tuas ordens, os Teus conselhos, até que um dia tudo se esclareça e nós constatemos que a nossa vitória no Senhor será plena, definitiva e eterna. Abençoa todos os Teus filhinhos que estão em oração comigo agora, Pai. Conforta, fortalece, conduz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e abençoe a sua casa. E se o Senhor permitir, a gente se vê semana que vem, lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.